Salve Deus. É ao menos uma pessoa. Deus me ajude que eu nunca decepcione vocês. E quando digo que amo como mãe, amo. Amo vocês como filhos. Salve Deus. Então, senhores doutrinadores, alerta com as comunicações. Alerta com as comunicações. Tem a obrigação. Deus lhes põe no mundo para ajudar essa mensagem divina do céu e da terra. O doutrinador não faz nada a não ser o seu passe maravilhoso magnético, sem a manifestação dos espíritos, sem a voz do céu. Porém, será melhor não fazer nada do que trabalhar errado. A mediunidade de um doutrinador é muito mais séria do que de nós outros, médios separados de incorporação. É muito mais séria. O doutrinador deveria, até para se sentar no templo, ter sempre uma linha, porque ele é vigiado aqui dentro do templo. Ele deve andar com os ombros erguidos, porque tem sempre alguém guiando a mente dele. O doutrinador é como se vivesse manifestado pelo divino constantemente. Ele não tem corrente negativa. Tem a corrente negativa das vibrações, das coisas que ele mesmo promove como ser da Terra. Ele tem vibrações negativas de um mundo transcendental que ele veio e que ele vive. Mas, correntes negativas, como nós outros somos atingidos, o doutrinador não tem. Salve Deus. Tanto quando um diz, eu bebi, mas foi uma corrente negativa. E eu acho que é porque, finalmente, é um homem que está saindo de certos costumes. Mas, foi mesmo, meu filho, eu falo, foi uma corrente negativa. É verdade. Mas eu sei que não foi. Foi fraqueza, alguma fraquezinha, alguma escorregada que ele deu. Porque ele não tem corrente negativa. A não ser que ele esteja errado mesmo. Meus filhos, eu sou uma criatura realizada na vida. Realizada como missão. Como missionária. 18 anos agindo, vivendo a mesma coisa. Agora os meus trabalhos aumentaram. Não foi porque vocês aumentaram, porque eu já vivia, certo, perseguindo vocês. Entendeu? Não foi porque vocês aumentaram que eu toda a vida tive uma boa dose, sabe? Graças a Deus. Mas, sabe o que foi? Esse escudo, trabalho iniciático. O trabalho de vocês agora, se eu não correr, vocês ultrapassam a minha força. Entenderam? É um trabalho iniciático. O trabalho com escudo, só quando vocês tiverem consciência da vida fora da matéria que vocês vão ver. Quantas vezes aqui dentro eu recebo força positiva do corpo mediúnico iniciático?
fitas que batem assim em mim. Se eu fosse uma pessoa que me deixasse, abrisse a minha guarda, tivesse assim minhas horas de recreio intimamente, eu já tinha me arrebentado, ou vocês talvez me arrebentassem. Mas eu não abro a minha guarda. Vocês podem vir toda hora que eu estou aqui. 24 horas por dia, e se tivesse mais, eu ainda estaria alerta. Quando eu digo a vocês na iniciação, estarei sempre alerta quando precisarem de mim. Aquilo eu digo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus. Então, se temos essa força bacana, por que nós vamos nos abater? E muito menos abater os outros. Ah, meu irmão, você está muito mal. Sua família vai acontecer isso. Você precisa de 7 dias, de 7 passes. Você precisa de acender 7 velinhas lá na encruzilhada, não sei aonde. Ora, mistificação. Não sabe a força que tem? Não sabe que você significa? Força de... nem sei quantas velas. Um passe seu vale 7 passes. Tem força poderosa de um templo. O que é que vocês pensam quando eu toco a campainha? E eu estou chamando um médico para me assistir. Na caminhada dele ele já vem distribuindo. Estou alertando todos os tronos. Eu bato, chamo um trono, aquele trono vermelho. Aquele trono vermelho vem me atender, e todas as entidades ali estão alertas para mim. Eles sabem. Muitas vezes os dirigentes não sabem, desconhecem o meu chamado. E muitas vezes é os dois, é porque lá também alertou. É um mecanismo que é quase inconsciente, mas é feito em nome de Jesus Cristo. Na hora que eu vejo que a pessoa tem uma macumba, na hora que eu vejo que a pessoa tem uma corrente negativa, eu simplesmente chamo, bato ali, chamo, vem. Então aquele trabalho serve para todo mundo que está aqui, ó. Não fica aquele povo aqui esperando? Não fica? Entendeu? Todas aquelas entidades que estão perseguindo aqui, e eles são chamados e já vão para a mesa. Vocês não sabem disso. O que é que significa aquela chamada minha ali? A coisa aqui, meus filhos, é maravilhosa. São essas pequenas coisas que eu quero esclarecer a vocês. Entendeu? Já houve vezes de aparelhos de certos, aliás, de mentores de certos médios, entendeu? Os médios não chegaram, eles iam me atender. Filha, você está precisando de alguma coisa? Meu pai, aqui tem um trabalho de macumba que nós... Houve uma matança, como ontem mesmo. Fizeram uma matança por uma certa pessoa. Esse homem está terrivelmente sofrido e está botando para sofrer todas aquelas outras pessoas. Era um militar e estava envolvendo o homem, fazia pena. Ele veio, na mesma hora, todo mundo estava cuidando desse caso. E o homem perguntou, não preciso mais voltar? Eu fiquei ali um pouco com ele. Precisa, meu pai? Não. Quer dizer, um só trabalho.
derribou um trabalho de matança, feito no candomblé, com todo o ritual, as entidades ali comendo aquele sangue, aquele ectoplasma daquele terrível. Um simples trabalho. Entendeu? Então, meus filhos, nós somos a última esperança. Não precisa levar mensagem de dor. Imagina se todo mundo que vem aflito. Quero falar com a clarividência. Você pensa que eu não vejo, não? Que ele vai te arrebentar com um carro? Eu não sei o que vai acontecer com o filho dele. Você não sabe o que acontece com o cobrador dele lá fora? Não acontece não. Tem um pessoal sofrido aí de uma cidadezinha aí. Eles chegam, eu vejo que ele vai morrer no outro dia. Vão roubar, o outro vai acontecer isso. Eu jogo uma ionização nele, está aí tranquilo, trabalhando, ó, espiritual. Nunca aconteceu. Salve Deus. Agora, essa, meus filhos, é que a nossa missão, verdade. E a verdade onde está? Na doutrina. Na manipulação das forças que um doutrinador faz nas nossas costas. Onde está a verdade? Você só encontra quando você está com o coração cheio de humildade, cheio de amor e tolerância. E antes de tudo nós temos que ter muita tolerância, porque as pessoas é mesmo, salve Deus. Salve Deus. É uma das coisas também que eu quero explicar a vocês, da nossa missão. Nós estamos vivendo os últimos dias para essa maravilhosa transformação do que disse da profecia de Jesus, do Apocalipse. E do Apocalipse. 1000 passará e 2000 não chegará. Lembrem-se disso. O mundo 2000 já está no tempo mesmo de nós passarmos uma nova era. Vai haver uma reforma. Porém, não é o mundo se acabar, pegar fogo, encher d'água. Não. Eu vou explicar a vocês a transformação. Salve Deus. Nós viemos de Esparta. Vivemos naquelas terras macedônicas. Viemos vivendo, reencarnando. Ficamos marcados mesmo no Egito e Roma. Houve um reajuste, onde nós vivemos intensamente as guerras, as quedas, o império. Depois viemos na França. E da França, Rússia. E de lá nós tivemos um tempo no espaço. E Deus nos deu essa condição de chegarmos aqui no Brasil. Nós estamos aqui no Brasil, reencarnando, encarnando, que é a pátria do Evangelho, é a pátria onde vai realizar ou esperar todas essas transformações desse mundo velho, desses países velhos por onde nós já passamos. Então,
nós temos que nos prepararmos. Está aqui esse exército de paz seta branca, diz que seremos 30 mil daqui a alguns anos, bem esclarecidos e por toda parte do Brasil. Vamos ter, inclusive, falanges de socorro, mesmo em outros estados onde vai acontecer alguma transformação. Mas nós somos espíritos evoluídos. Mas por causa disso, Deus não nos concedeu a libertação. Nós temos que pagar, viemos aqui também, somos verdadeiros missionários, mas também temos uma pena para pagar. Se nós vivemos nesses mundos em desenvolvimento, nós temos nossos cobradores. Então, meus filhos, o espírito só se evolui quando se acha vingado. Mesmo o missionário, o espírito bom, sempre quer alguma coisa de esclarecimento, para não dizer vingança. O fato é que todo mundo se sente injustiçado. Você é injustiçado porque trabalha muito e não tem nada. Você é injustiçado porque te aconteceu isso. De forma que todo mundo é injustiçado. É uma pena. Então, meus filhos, esses espíritos que não têm mesmo luz, que não teve as quedas que nós já tivemos em outras vidas, eles se concentraram no ódio e se transformaram numa cabeça de macaco. Foi a única maneira que a espiritualidade achou de eu colocar na mente de vocês, para esclarecer para vocês, ou na minha ignorância de me comunicar, uma cabeça de macaco. Ele se concentrou, é seco, aliás, não é seco, ele é até pegajoso. Ele fica como uma espuma de nylon assim, ó, de 1 centímetro. Às vezes fica até mais fino. E se coloca. Então, nós chamamos litre. Esses espíritos, então, Deus, nos planos espirituais, para nós podermos pagar, para poder pagar a nossa pena, esses inimigos vêm cravado no nosso corpo, e aqui eles provocam as enfermidades. Enfermidade que os médicos, com toda a evolução da medicina, não sabem o que é. O doente vai para lá, vem para cá, é psíquico, é não sei o quê, mas o fato é que eles se colocam no ser humano, quer dizer, na gente, e ali faz a cobrança e somente nós, missionários, temos condições mais fáceis de libertar esses elítrios. É para isso que nós estamos aqui. Salve Deus. É por isso que eu falo para vocês que muita palestra, muita comunicação não resolve. Porque a nossa missão é evangelizar esses espíritos que se chama elítrio, porque só mesmo esta doutrina, ou uma doutrina, tem condições de libertar o paciente daquela doença, ou coisa que o vai. Ele se coloca na cabeça da loucura, a esquizofrenia. Ele se coloca no baço. Ele se coloca em diversas partes do corpo.
e traz as enfermidades. E quando ele se liberta, às vezes com a nosso desencarne, às vezes com o desencarne do seu devedor, ele se liberta e volta para Deus. E nós estamos aqui para libertar. A nossa missão mesmo é a libertação desses espíritos. A grandeza desses doutrinadores, a grandeza desses médios de incorporação, é a libertação desses espíritos. Todo mundo tem um espinho na carne, ou um elítrio, como a Yara disse. Então, esse trabalho, entendeu? Imagine uma pessoa com vibrações de macumba, de tudo quanto é trabalho. Ele chega aqui, aquele espírito no corpo, ele se assanha. Ele acaba matando mesmo a pessoa. Quando a pessoa tem vibrações pesadas, ele destrói a pessoa. E ao passo que essa doutrina é justamente para arrancar, doutrinar, evangelizar esses espíritos que nós trazemos de outras encarnações. São esses que se dizem nossos inimigos. Espíritos concentrados no ódio. Salve Deus. Salve Deus. Vamos, e mais uma vez, eu peço a você, os médios de incorporação, que tenham muito cuidado com as suas manifestações. E peço aos doutrinadores que estejam sempre alerta. Todo amor, toda dedicação, porém, ser sempre honesto, nunca ser um falso profeta. O doutrinador que admite certas mistificações é o falso profeta. E os médios de incorporação, eu peço pelo amor de Deus, ouçam os seus doutrinadores. E não se esqueçam que esses elítrios é causador de todas essas moléstias, de todo esse desespero, de todas essas desavenças, esse desequilíbrio desse povo nessa última era. Então nós temos que trabalharmos muito para libertar esses espíritos, porque nós já começamos libertando essas enfermidades. Salve Deus. Existem casos aqui de médicos, assim, um corpo de médicos, de 3, 4 médicos, conversarem comigo. Doentes que eles tinham certeza que iam morrer. Vim aqui, eu vejo, fico observando, saiu do hospital com a ordem do médico, às vezes até sem ordem, vão operar no outro dia. O médico sabe que ele não tem mesmo, né, vão fazer aquilo como a última tentativa, passam os elitros, chega lá, faz suas operações, voltam tranquilos. E os médicos vêm falar comigo. Tia Neiva, foi um fenômeno. O seu fulano foi um fenômeno, porque ele tinha essa doença. E nós não encontramos. Outros, ele tinha mesmo. Fizemos operação, tinha na vesícula, foi retirado o elitro aqui, o homem não tinha mesmo, mas a radiografia devia ser o pior possível, que os médicos não tinham esperança. O homem fez uma operação maravilhosa, está bem, está trabalhando por aqui. Salve Deus. Então, meus filhos, vamos parar com a comunicação. Vamos deixar de viver atrás dos mentores. Meu pai me ajude. Vamos parar com isso. Vamos libertar desses elítrios. E médicos da cura, médiuns que recebem médicos, é proibido diagnósticos, porque os médicos do espaço não dão diagnósticos de doença,
mesmo que fosse um médico, mesmo que seja um médico daqui da terra, ele não tem direito de dar um diagnóstico incorporado. E muito menos um médico como eu e outros que não sabem o que é medicina. São duas coisas distintas: a medicina